Olá, tudo bom, amados? Temos aqui então, quero deixar aqui um devocional, uma breve mensagem para nós meditar na palavra. E temos aqui minha assistente, deixa eu mostrar para você minha assistente aqui do meu lado. Mandinha junto aqui gravando. E eu quero deixar um devocional aqui, uma mensagem para você que está conectado, você que está aí ligado. Então, primeira vez que estamos entrando aí ao vivo pelo Face aí, né? Queremos que vai ser um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de revelação da palavra de Deus. Então, eu quero falar hoje sobre uma palavra muito especial que está em Lucas 15:11, parábola do filho pródigo. E eu quero falar sobre amor e graça. Amor e graça, porque essa parábola ela expressa isso, né? O amor e a graça de Deus pelo ser humano, pelas pessoas. E então eu quero, junto aqui com a minha assistente, né, que está me auxiliando aqui hoje, minha Mandinha, né? Então vamos ter um tempo precioso aqui de edificação da palavra de Deus. Lucas 15:11, a palavra de Deus diz assim: E disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse a seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e as alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Que parábola extraordinária, maravilhosa. Creio que essa parábola, a parábola do filho pródigo, é uma das parábolas mais conhecidas, até mesmo por pessoas que não são cristãos, pessoas, grandes pensadores, grandes mestres. É a parábola mais conhecida de Jesus, é essa parábola, a parábola do filho pródigo. E eu quero falar um pouco, né, diante dessa parábola que lemos, sobre amor e graça. Porque quando eu leio essa parábola, eu consigo ver isso, eu consigo ver o amor e a graça do Pai. Todas as ações desse Pai da parábola, que representa Deus, todas as ações são ações de amor e de graça. Todas as ações do Pai. O amor desse Pai revela a graça de Deus.
Não tem como nós, não tem como nós desligar o amor de Deus da sua graça. O amor e a graça estão juntos, estão ligados. E quando nós lemos essa parábola linda, né, desse pai que ele recebe esse filho com tanto amor, com tanta graça, e ele celebra, ele fica feliz porque o filho volta. Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre isso, vamos conversar aqui, vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero falar isso, amor e graça. É algo fundamental para as nossas vidas, como cristão, para nós vivermos uma vida boa sobre a terra. Nós precisamos desses dois fundamentos em nossas vidas, o amor do Pai e a graça. Todas as ações desse pai da parábola é amor e graça, porque o filho, ele pede a sua herança, ele vai para um país distante, uma terra longínqua, e ele gasta toda a sua herança, ele gasta, e ele, depois que ele perde tudo, depois que ele está lá no último degrau da escada, ele se lembra do pai. E quando ele volta, o pai recebe-o, ele abraça, ele beija, quer dizer, é tanto amor, é tanta graça que é algo extraordinário. Então, que nós nos alegramos em poder estar trazendo esse pensamento e ver que o amor e a graça andam juntos. Eu não consigo amar com o amor de Deus sem a graça. Eu não consigo manifestar o amor de Deus sem ter a graça na minha vida. Eu não consigo também entender a graça. Eu também não consigo entender a graça se eu não tiver o amor do Pai, o amor de Deus na minha vida. Por quê? Porque o amor e a graça, eles andam juntos. Porque quando eu não conheço o amor de Deus, eu começo a escolher pessoas para amar. Quando eu não conheço o amor de Deus, eu começo a escolher pessoas para amar. Eu começo a fazer acepções de pessoas. Eu me torno juiz. Não, eu mereço, ele não merece. Lembra do filho mais velho que ficou na casa? Eu faço tudo certinho, eu cumpro as regras, pai. Aí vem esse teu filho e o Senhor faz uma festa. E eu há tanto tempo te sirvo e o Senhor nunca matou um cabrito, nunca me deu um cabrito. Percebe, queridos, que eu preciso entender o amor, a graça do Pai. Como isso é precioso, como isso é valoroso. Porque aqui existe uma diferença entre o amor do homem e o amor de Deus. E o que eu estou falando aqui é o amor. O que eu estou falando aqui é do amor. O que eu estou falando aqui é do amor de Deus. O amor de Deus eu estou falando aqui. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor do homem não. O amor do homem, antes dele amar uma pessoa, ele ama o que a pessoa tem, o que a pessoa é, o que a pessoa faz. Esse é o amor do homem. Um amor interesseiro, um amor que primeiro ama o que a pessoa tem, o que a pessoa faz, o que a pessoa é. Mas nós percebemos que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele simplesmente ama. Ele simplesmente ama. Ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama aquele que está perdido, ele ama aquele que está nas drogas, ele ama a prostituta, ele ama. É o amor incondicional. Ele simplesmente ama. Deus simplesmente ama. E esse é o amor de Deus. Esse filho, ele vai para uma terra longínqua, ele está lá e ele gasta toda a herança do pai, e agora então ele está cuidando de porcos. Para você ter ideia aonde ele chegou, queridos, ele
Os porcos tinham o que comer e ele não tinha. Você consegue imaginar? E que aqui nós entendemos o amor de Deus, porque os porcos eram considerados biblicamente um animal imundo. Os porcos não entravam no território de Israel. Então imagine esse filho, ele está agora cheirando porcos. E quando o pai o vê, o pai sai ao encontro dele. A Bíblia diz que esse pai amoroso, ele se lança ao pescoço desse filho e o beija. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, queridos, que faz eu amar sem esperar algo em troca? Faz eu amar aquele que não está cheiroso? Porque fazer uma festa para quem sempre está com você, isso é fácil, fazer uma festa para quem sempre está com você. Mas esse pai faz uma festa para um filho que saiu de casa, pediu a herança antecipada, e pedir a herança antecipada é a mesma coisa de pai, eu quero que o senhor morra. E agora esse filho volta, todo mal cheiroso. E quando o pai a vê, esse pai sai ao encontro. Nós sabemos que pela cultura, esse pai jamais poderia sair ao encontro do filho. Mas mesmo assim, queridos, esse pai, ele manifesta o amor de Deus, a graça de Deus. Esse filho não merecia, mas a graça de Deus o alcançou. Eu não sei, mas quem sabe você está aí, está me assistindo, está me ouvindo. E quem sabe você olha para a sua vida e diz assim: eu estou perdido, eu estou no fundo do poço, eu estou com problemas na minha casa, eu estou no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que te ama, existe um Deus que se importa com você, existe um que veio buscar e salvar o perdido. Existe um amor maior. Quem sabe você tem recebido apenas um amor do homem. Que enquanto você está bem, enquanto você tem as coisas, enquanto você está com um poder, as pessoas estão perto de você, mas quando isso acaba, você fica só. Você se sente perdido. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que ama você. Não importa o que você fez, Ele te ama. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer cuidar de você. Quem sabe você está me assistindo e você diz assim: não, pastor, não tem mais jeito. Mas Deus colocou você aí para ouvir, para assistir, para dizer para você que sim, tem jeito sim. Ele ama você. E olha só que tremenda essa passagem. Então não tem como manifestar o amor de Deus sem a graça. Por quê? Porque é a graça que me dá condição de eu amar as pessoas. Porque é aquilo que eu falei, o pai beija o filho que está cheirando mal, está cheirando porcos. Então, queridos, você beijar quem é cheiroso é fácil. Você fazer uma festa para quem sempre está com você é fácil. Mas e para você amar o perdido? Somente na graça você consegue amar os perdidos. Somente na graça você consegue amar os fracassados. Somente na graça você consegue amar aquelas pessoas que estão sem esperança. Aquelas pessoas que ninguém ama. A graça me dá essa condição. Os servos desse pai, quando vê a atitude desse pai de sair da sua casa, eles dizem: não, mas não pode isso. Parece que ele não sabe onde o seu filho estava trabalhando. Mas esse pai, queridos, ele sai da sua casa para ir ao encontro do filho. Meu Deus.
A Bíblia diz, queridos, em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a graça. Por isso que eu disse, queridos, que não tem como nós desligar a graça e o amor. Eles estão juntos. Deus ele quer salvar o mundo. Deus ele ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Perceba que para Deus manifestar o amor dele pelo mundo, e aqui o mundo é pessoas, ok? Quando nós lemos mundo na Bíblia, nós temos que entender que mundo que Jesus está falando. Não é, tem no mínimo 3 mundos que a Bíblia fala. O mundo que é pessoas, o mundo que é o universo e o mundo que é o sistema. E aqui Jesus está falando das pessoas. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira. Mas não tem como manifestar no mundo esse amor se não tiver a graça. Então ele enviou a graça para que o amor dele fosse conhecido. Quem foi a graça? Jesus. Jesus é a graça. Para que o mundo conhecesse a graça, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. A graça se manifestou para que as pessoas conhecessem o amor de Deus. Jesus é a graça tem nome. Não tem como nós manifestar o amor de Deus para as pessoas, para o mundo, se a graça não estiver em nós. Nós precisamos conhecer a graça para manifestar o amor. Porque a graça é que me dá a condição de amar quem não me ama. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não diz que Deus amou alguns e deu seu Filho. Não, Deus amou o mundo. Como que eu faço para receber esse amor, pastor? Eu preciso o quê? Eu preciso acessar esse amor pela fé, pela graça. E a única maneira de eu acessar é através da obra de Cristo. Para o mundo conhecer o amor, Jesus teve que vir. Percebe? Amor e graça caminham junto. Ele queria manifestar o amor. Precisava da graça. Ele enviou Jesus. Ele é a graça. A Bíblia diz que em João, no Evangelho de João 1, versículo 17 diz: por meio de Moisés veio a lei. Moisés trouxe a lei. Mas através de Jesus veio a graça e a verdade. Por meio de Cristo veio a graça e a verdade. Percebe, queridos, que a graça está em Cristo? O amor e a graça. O amor e a graça. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Todas as atitudes, todas as ações desse pai, o pai do filho pródigo, foi amor e graça. Quando esse pai sai da casa, ele está na sua casa. E quando ele sai da casa, quer dizer, não podia, jamais um pai judeu poderia sair ao encontro do seu filho. Era o filho que vinha ao encontro do pai. E mais, a Bíblia diz que para esse pai sair ao encontro, correndo como ele saiu, ele teria que erguer... Você sabe qual é que eram as vestes de um judeu? Era um vestido. Ele teria que erguer esse vestido. E não podia, era vergonhoso. Mas, queridos, para ele sair ao encontro desse filho, sabe o que ele teve que fazer? Para ele sair ao encontro? Sabe o que significa esse sair da casa? Ele não podia. A sua religião, a lei dizia que não podia ter essa liberdade, esse comportamento, esse sair ao encontro do filho. Ainda mais que ele ia ter que levantar o vestido para sair correndo. Mas aqui tem algo muito precioso, queridos. Tem algo muito precioso aqui. Quando ele sai da casa, ele está deixando a sua religiosidade. Ele está deixando a lei
Ele está demonstrando a graça, o favor de Deus, o amor de Deus, que Deus ele nos aceita, não importa como estamos, não importa quantas decepções já tivemos, não importa quantas perdas tivemos, a graça me recebe, o amor de Deus e a graça me recebe, me alcança. Então, queridos, é só na graça que você consegue amar os perdidos, é só na graça que você consegue amar os sem esperança, é só na graça que você consegue amar os fracassados. É só na graça que você consegue amar os drogados, as prostitutas. É só na graça, queridos. Porque se você não tiver o amor do Pai e não conhecer a graça, você vai começar a ser juiz, você vai começar a fazer acepção de pessoas, você vai começar a dizer assim, você pode vir na minha igreja, você não pode. Olha, Jesus te ama, Jesus não te ama porque você pratica tal coisa, você faz isso, você faz aquilo. Não, queridos, Ele ama você. Ele se importa com você e Ele quer que você volte para a casa dEle, Ele quer te honrar, Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, Ele quer te dar a melhor veste, traga a melhor roupa. Queridos, o melhor está nele. O melhor não está longe dele ou fora dele. O melhor está no amor do Pai e na graça do Pai. Por isso que eu preciso conhecer o amor do Pai e a graça do Pai. Porque tem o filho mais velho que ficou em casa. E, queridos, esse filho mais velho que ficou em casa, ele estava em casa, mas não conhecia o amor do Pai. Sabe disso? A pior coisa que tem é você estar na casa do Pai e não conhecer o amor do Pai. Não conhecer a graça do Pai. Ele diz assim, há tanto tempo eu te sirvo. Eu tenho trabalhado como um escravo. Quando eu conheço o amor do Pai e a graça, eu não faço as coisas como escravo, mas eu faço as coisas como filho. Aquilo que você estamos fazendo, aquilo que você está fazendo para Deus, você faz como um escravo ou como um filho? Percebe, queridos, que nós precisamos conhecer o amor do Pai. Porque quando eu conheço o amor do Pai, eu não faço como escravo. Por quê? Porque o escravo faz aquilo que lhe manda. O escravo faz aquilo que lhe pede. Mas o filho faz aquilo que é a vontade do Pai. Ele sabe, ele conhece a vontade do Pai. E ele faz sem precisar mandar. Percebe a diferença? Quando eu entendo o amor de Deus, eu faço. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho herança. Na casa do Pai tem festa, tem dança, tem música. Tem abundância. O filho pródigo diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão e há abundância? Aonde que está a abundância? Na casa do Pai. No amor do Pai. Na graça do Pai. Ah, queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então por isso que nós precisamos deixar a religião, a religiosidade, a lei e abraçar esse amor. Abraçar esse amor. Abraçar a graça de Deus. A graça de Deus. Queridos, Deus ele ama tanto você, que Ele colocou você para você meditar, para você ouvir essa palavra e você meditar um pouco na sua vida. Eu não sei, mas quem sabe você está me assistindo e você se afastou do Pai. Ou você se decepcionou com o amor do homem.
porque você pensou que alguém te amava, você pensou que as pessoas amavam você e de repente você se encontra só. De repente você vê que as pessoas não amavam você, mas as pessoas amavam o que você tem, o que você tinha. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que ama você. E não importa a sua condição. Não importa. Você é filho, você é filha. Precisamos voltar para Ele. Voltar para Ele. Eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua vida, você que está assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero declarar que sobre a sua casa, que sobre a sua vida, não vai faltar o amor do Pai, não vai faltar a graça de Deus sobre a sua vida. Lembre, existe um Pai que te ama. Existe a graça de Deus, o favor de Deus. O favor de Deus. E está na casa do Pai. Esse filho chega, o pai lança, o beija, o abraça, manda colocar a melhor roupa, manda colocar um anel no seu dedo, manda fazer, pega o bezerro cevado e faz uma grande festa. Mas esse filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Queridos, eu quero declarar, eu não sei o que você perdeu, mas eu quero declarar uma coisa na sua vida hoje. Haverá festa. Volte para a casa do Pai, Pai te espera. Existe um banquete te esperando. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra, eu queria deixar esse pequeno devocional, essa mensagem que fala do amor e graça. Amor e graça. Deus queria manifestar o amor. Mas porque o amor fosse manifestado, precisava da graça. Aí ele envia Jesus, que é a graça. E aí então agora Jesus manifesta o amor do Pai. Então, queridos, o melhor lugar para nós estarmos é nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Então, neste momento, eu quero agradecer a tua presença, a todo o pessoal que está nos assistindo, glória a Deus. Pessoal, e amados, mandando mensagem, glória a Deus. Temos aqui meus assistentes, Olha aqui meus assistentes, ó. Estou com uma produção forte hoje aqui, A produção tá forte aqui do outro lado, ó. A pastora tá lá no quarto, conectada também, Então quer dizer que é uma alegria muito grande poder estar levando uma palavra para você que está nos assistindo, Um momento de edificação, de conhecer um pouco mais a palavra de Deus, de conhecer que nessa parábola ela demonstra isso, amor e graça. O amor e graça. O filho fez tudo de errado, o pai recebe, o pai ama, o pai abraça. E quer dizer, essa é a igreja. Essa é a igreja. A igreja de Jesus é essa. Ele veio para salvar e buscar o perdido. Então a igreja está aí para isso. Para amar todos, sem condição, não importa a posição, não importa a condição que essa pessoa esteja, a igreja precisa amar. Amar. Fazer com que os filhos voltem para a casa do Pai. Por quê? Porque somente na casa do Pai a segurança, a abundância, há o melhor, a festa, a música e o mais importante, a presença do Pai. E nós conhecemos o amor do Pai. Porque o filho pródigo mais velho estava na casa, mas não conhecia o amor do Pai. E a pior coisa que tem que dizer você estar na casa do Pai e não conhecer o amor do Pai. Não conhecer o que o coração do Pai está batendo. Então, quando nós temos a mente de filho, nós entendemos o que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Que foram todas as coisas. A Bíblia diz, queridos, que ali em Efésios 1:3, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos, todas é todas.
É saúde, é alegria, é paz, é saúde, é prosperidade. Todas as bênçãos estão nele. Então precisamos nos achegar a ele, precisamos nos aproximar dele. Amém? Então, eu queria deixar esse devocional hoje aqui, essa mensagem para você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, tá, meu querido? Nós criamos um canal no YouTube da igreja, onde queremos começar a colocar aí algumas mensagens, alguns temas, para nós nos aprofundarmos na graça de Deus. Então, que a Bíblia diz ali em João 1,17 que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo, vieram por meio de Jesus. Então eu posso conduzir a minha fé de duas maneiras, através da lei e através da graça. Então, queridos, vamos pensar a graça e a verdade. Jesus trouxe para nós viver. E ele diz ali em Gálatas, ele diz que foi para a liberdade, Gálatas 5:1, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então seja livre, viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Amém, meu querido? Eu quero fazer uma oração com você que está conectado, que está nos assistindo. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Eu quero declarar que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração com você de gratidão e que possamos usufruir desse amor, desse imenso amor. Amém? Então, onde você está, eu quero fazer uma oração neste momento. Receba aí onde você está. A Bíblia diz que Deus ele é Deus de perto, Deus de longe. Deus ele é onipresente, o Espírito Santo, ele é onipresente, ele está aqui, ele está aí onde você está aí na sua casa, está aí com você. Então receba de Deus nesse momento. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, Pai, que amor extraordinário, que amor tão grande. Pai, que graça maravilhosa. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer por poder estar levando esse amor, levando, Pai, essa graça, Pai, na vida, na casa, Pai, de cada pessoa que está neste momento assistindo, está nos ouvindo. Pai, que o seu amor, que a sua graça esteja tocando neste momento, Pai. Cada lar, cada família. Oh, Pai, quantos estão, Pai, nos assistindo, quantos, Pai, irão nos assistir e vão, Pai, ver essa mensagem, Pai, que estão na condição do filho pródigo. Perderam tudo, ninguém lhe dá nada. Literalmente estão perdidos, sem direção, sem orientação, sem esperança. Mas, Pai, essa pessoa que está me ouvindo, eu quero declarar uma vida abundante. Eu quero declarar, Senhor, honra. Eu quero declarar abundância. Eu quero declarar, Pai, que não vai faltar amor, não vai faltar graça, não vai faltar milagre nesta casa. Pai, eu libero essa palavra no nome de Cristo Jesus. Eu abençoo, Pai, cada vida que está nos assistindo e declaro cura. Se você está me assistindo, de repente você está enfermo, você está doente, eu quero declarar cura sobre a sua saúde. Da planta dos pés da cabeça, saúde perfeita agora. Em nome de Jesus, eu declaro essa vida abundante sobre você, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por você estar junto, conectado. Tivemos um tempo precioso. Então eu vou, colocar aqui para os meus assistentes, a produção, dar um tchauzinho e nós vamos sair. Um beijinho, Amandinha. Tchau. Deus abençoe, queridos, uma noite abençoada, um sono recuperador, Obrigado por você estar presente e nós ter esse tempo de edificação, de
aprendizado da palavra e poder junto conversarmos, aprender um pouco mais, estar mais ligadinho, mais juntinho com a presença de Deus. Queridos, Deus abençoe, um sono recuperador, em nome de Jesus, e até a próxima.